começou na década de 30, foi criada a fibra, é isso? 38. 1938. Só que eu pesquisei antes da gente entrar aqui e eu vi que os primeiros usos assim de resina com fibra mesmo foi lá para a década de 50 e mais para a década de 80 a gente começou a chamar de plástico reforçado, PRFV, mais no final dos anos 90 ali. E em 2015 a gente já conta com mais de 50 mil aplicações catalogadas dentro do mercado de compósitos, né? Então eu queria entender como que está hoje, nos últimos anos, talvez os últimos 5 anos e principalmente esses últimos 2 anos, como que está a competitividade dos compósitos, né? Dentro da parte de construção civil, como que está a concorrência em relação a madeira, em relação a aço, cerâmica? Vocês podem ilustrar um pouco para a gente isso daí? Claro, claro. A competitividade, ela sempre acontece de uma maneira muito positiva. Tá. Cada vez mais nós vemos aplicações que antes eram feitas em materiais tradicionais. Nós consideramos materiais tradicionais madeira, concreto, cerâmica, que são materiais muito mais antigos do que os próprios compósitos, já que a gente está falando de uma massificação aí nos últimos 30, 40 anos. Né? Então nós vemos sim uma série de aplicações sendo convertidas para compósitos em todos os segmentos. Perfeito. Tá? Em todos os segmentos. Eu acho que um grande exemplo né, que todos conhecem são os postes, né, de iluminação. Perfeito. E as cruzetas também, que é onde, né, que você tem a parte de cima ali Sim, do poste. a parte que sustenta a fiação. Então os postes, eles sempre foram tradicionalmente de cimento e muito de madeira. Ainda tem muito de madeira. Ainda tem muito de madeira. Antes, só desculpa cortar aqui, só pra gente... Eu preciso Claro. ter essa mentalidade. Se vocês puderem explicar para o nosso público, antes de mais nada, o que é compósitos. Tá? Porque eu acho que é interessante a gente partir daí, porque a galera entende como resina. O público final ele entende como resina. E dentro de resinas entra epóxi, éster vinílica, entra butanox, entra os peróxidos, entra a fibra. Eles chamam tudo de resina, digamos assim. Explica pra gente o que é compósitos, pessoal. Vou até colocar a imagem que o Fábio comentou ali pra gente ilustrar essa questão do poste. Legal. O composto basicamente é um composto entre a resina, a fibra de vidro. Um reforço. Pode ser fibra de vidro. Que é um reforço, pode ser, né? Vários outros reforços. Mas assim, acho que aqui da mesa, quem está realmente é a resina de poliéster ou éster vinílica. Não, o catalisador é o. E o catalisador é o que vai na menor proporção. Mas sem a gente eles não fazem nada. Mas o valor agregado é alto. E o catalisador é o que inicia, né? Muita gente chama de iniciador, porque é o que inicia a reação da resina para endurecer juntamente no composto junto com a fibra de vidro. Exatamente. Então, de uma maneira bem simplificada, né? E é por isso que quando... Um exemplo, acho que eu dei o exemplo da piscina. Nós vemos piscina, você está passando na estrada, você vê as piscinas expostas. Então, você imagina que existe um molde que é exatamente como se fosse uma piscina. Se coloca ali, se joga fibra picada, a resina iniciando com o catalisador, a fibra junto, a resina junto com o catalisador, e uma hora você vai destacar essa peça que já vai ser a piscina praticamente finalizada, né? E pouco antes até o gel coat, né? O gel coat vai primeiro no molde, é como se fosse uma tinta ali. A tinta no compósito ele não é pintado após a peça final. Ela é colocada a primeira camada dentro do molde. E você vai destacar e tirar uma peça rígida. Então, por isso que ele pode ser um substituto para vários tipos de material. Exato. Se quiser fazer essa mesa que é de madeira em compósito, nós fazemos essa mesa. Inclusive, a gente com algumas vantagens, algumas propriedades que conferem... Eu vou falar um pouco sobre isso. O que eu sempre explico para o nosso público é o seguinte: o que é compósitos? É o famoso 1 mais 1 igual a 3. Né? Não é mais ou menos isso, né? É um negócio de tipo assim, um produto... Ele une as forças de uma forma que ele fica melhor do que
eu não consigo nem explicar. Isso é 1 mais 1 igual a 3. É isso mesmo. Então, os compostos, eles trazem muitos benefícios, tá, pessoal? Muitas vantagens. Tem aqui, por exemplo, baixo peso, características mecânicas elevadas, consolidação de partes, excelente comportamento contra corrosão, utilização em meio químico agressivo, isolante térmico, isolante elétrico, manutenção reduzida, fácil reparo, transparente às ondas eletromagnéticas, um monte de vantagem. E uma dessas... de design... Exatamente. À la carte, né? Formatos múltiplos você pode produzir. E esse exemplo que o Fábio comentou aqui ilustra bastante, que é a questão do poste, né? Um poste de concreto, 1.000 quilos. Um poste de madeira, 390 quilos. Um poste feito com resina, fibras, ou seja, compósitos, 139 quilos. Então, a gente tem um país aí que em muitos lugares é até difícil a gente chegar sem ser de forma... através marítima. E além da vantagem do então peso, facilita, né? os postes que estão à beira-mar, sujeitos à intempérie de maresia, zero manutenção, ou muito menos. O de concreto, com o tempo, você vai perder esse poste por causa da corrosão. Por causa da parte de ferro que tem lá dentro. Mas o composto você vai ter uma durabilidade maior. Corrosão, zero. É.